Bom, então é isso, gente. Obrigado pela presença. E a gente inicia hoje, então, a segunda metade do curso, né? É, E vamos começar a falar, então, da fenomenologia da ciência e investigação, da crítica do conhecimento, né? Vamos falar um pouco, então, de atos objetivantes e atos fundantes e fundados. Como sempre, né, começando com uma breve recapitulação, a gente viu, então, desde o início do curso, né, que a argumentação apagógica lá dos prolegômenos, né, aquela redução ao absurdo, nos leva a admitir objetos ideais ao lado dos objetos reais. A gente viu que há aquela unidade conceitual, né, no ser que é cindida por essa diferenciação entre objetos reais e objetos ideais. Os objetos ideais são meros títulos, né, para a possibilidade de se predicar verdades eternas, as verdades de razão, né, e os objetos reais são aquelas verdades, o correlato daquelas verdades que cessam no tempo, né, as verdades de fato. Depois a gente avançou e viu já a teoria do próprio Russell sobre a natureza desses objetos ideais. A gente viu que esses objetos ideais são espécies, né? E é como o idêntico, né, que paira lá por sobre a diferenciação, né, a multiplicidade diferenciada de coisas, por exemplo, o vermelho e as diversas coisas vermelhas, é o exemplo que ele usa para ilustrar, né, o que seria essa espécie ideal. E essa espécie tem que vir à consciência, né? Os objetos ideais têm que ser captados, apreendidos pela consciência, né? Assim, uma descrição das estruturas essenciais da consciência é necessária, né? E ela vai se dar na conceitualidade da psicologia descritiva do Brentano. Por isso que também, as investigações lógicas são também uma reforma, né, na psicologia, mesmo que seja meio que um efeito colateral dela, mas né? Então, fenomenologia é, nas investigações, psicologia descritiva. Depois só avança, né? Psicologia descritiva eidética, né? Psicologia pura, fenomenologia transcendental, etc. Por fim, a gente começou a ver o que aí o nosso amigo, não sei quem que falou, que é a parte confusa, a gente começou a ver a essência cognitiva do ato, que é composta por qualidade, matéria e conteúdo genuíno, momento não intencional. Bom, a gente começou a falar disso na aula passada para trazer à tona, ou melhor, para preparar a entrada na ciência e investigação, né? Para nos preparar para a crítica do conhecimento, que é o objetivo ali, a meta, né, da ciência e investigação. Então, essa conceitualidade é, digamos assim, essa última, né, que a gente começou a falar na aula passada, da estrutura do ato e tudo mais. São as ferramentas para essa crítica, né? Então, são os conceitos da fenomenologia. São difíceis. Como qualquer arcabouço teórico, né? Você tem que dominar os conceitos são difíceis mesmo, né? Mas, de fato, dada a sua importância e a sua novidade, né, digamos assim, a gente vai revisar um pouco esses conceitos, só que agora de um modo um pouco mais dogmático. Na aula passada, a gente se preocupou um pouco em justificar, né, esses conceitos. E aí retomamos lá a problemática do empirismo, né, da teoria do conhecimento empirista, para mostrar como que esses conceitos surgem, né, desse contexto histórico. Mas agora, nessa primeira parte da aula, a gente não vai mais ter essa preocupação de justificar esses conceitos. Então vai ser uma aula mais dogmática mesmo. Vai ser mais apresentar alguns conceitos que não foram apresentados na aula passada. E mesmo assim não vamos apresentar todos, né? Mas alguns que eu acho que são indispensáveis para a gente continuar nas duas aulas que vêm. E a gente tem aí um abençoado feriado para que a gente possa descansar, né? E aí, nas duas últimas aulas, a gente entra de fato ali na ciência e investigação. A gente já começa a entrar nela hoje.
que é um texto difícil, mais uma vez, né, gente? É muito. O nosso propósito aqui é sempre deshermetizar o texto, mas não tem como tornar algo difícil fácil, né? Vamos tentar. Então, a estrutura essencial do ato. Revisão. Vamos partir então daquela distinção entre ato e conteúdo. Bom, do lado do conteúdo, a gente tem que distinguir, e isso está no texto do Russell, né? Então estou só citando aqui, né? A gente tem que distinguir do lado do conteúdo o objeto tal como ele é intencionado e, pura e simplesmente, o objeto o qual é intencionado. Tá. O último, né? Esse objeto o qual é intencionado, esse segundo aqui, essa segunda noção de conteúdo, Russell fala que é justamente o objeto intencional, o objeto da minha visada, né? Que é como aí eles traduzem nessa edição portuguesa Meinung, né? Meinen, visar, visada. Em algumas passagens traduzem também por intencionado. Então, é aquilo que eu intenciono numa intenção, né? Seja essa intenção judicativa, optativa, senciente, perceptiva, etc. Então, se eu vejo uma casa, se eu imagino uma casa, né? Se eu sonho com uma casa, se eu sinto saudades de uma casa, é a casa, é o objeto intencional, o objeto da visada. Ok. Nesse sentido amplo, o objeto intencional não precisa existir, né? Quando eu imagino, por exemplo, um centauro é o objeto da minha visada. Eu posso fazer juízos sobre o centauro, por exemplo, quando eu julgo o centauro não existe. Né? Eu tenho um objeto que é julgado, que é o centauro. Isso não vai implicar o mero fato de eu poder fazer esse juízo sobre o centauro, falar o centauro não existe, não implica a existência real do centauro. Não significa que o centauro está dentro da minha cabeça, né, por exemplo. Aquela coisa, né? Quando eu falo lagarto, não sai um lagarto da minha boca. Então, assim, voltando para o centauro, né? Quando eu falo do centauro, o centauro não existe no mundo real, ele não existe na minha cabeça, ele não existe no mundo platônico, né? Mas ele é o objeto intencional, o objeto da minha visada. Então, de algum modo, ele é. É aquele modo de existência que a gente falou na segunda aula, né? Que é meramente negativo, né? Então, bom, isso quer simplesmente dizer que na visada intencional há uma intenção ao objeto, é uma intenção objetal, né? Logo, há um objeto intencional. Se ele é também um objeto do mundo externo, é outra questão que não interessa para quem está fazendo fenomenologia. Né? Se, além da visada objetal, o objeto também existe, né? Por exemplo, quando eu vejo, sei lá, uma casa, né? Todos nós sabemos que a casa que eu estou vendo existe, né? A dúvida fenomenológica é uma dúvida teórica, né? Não é uma dúvida real, patológica, né? Não estou tendo um surto esquizofrênico e duvidando da existência do mundo. Né? E aí Russell vai dizer, quando eu vejo, por exemplo, uma casa, né? Aí eu estou citando o Russell, né? Não existe meramente a intenção, o visar, mas também o visado, né? Não existe só o visar, das meinen, né? Existe também das Gemeinte, o visado. Ok. Agora, no caso do objeto tal como ele é intencionado, essa primeira noção aqui de conteúdo, né? Russell fala de conteúdo intencional. Outro nome para conteúdo intencional é matéria intencional, que a gente viu na aula passada também. É o que? O sentido da apreensão. Né? A distinção entre o conteúdo intencional e o objeto intencional, ela é ilustrada no seu nível mais básico a partir daquela distinção que a gente viu também, se não me engano, na primeira ou segunda aula, não sei. Quando eu viso, por exemplo, o mesmo objeto a partir de conteúdos distintos, né? Então, Russell fala de triângulo equilátero e triângulo equiângulo, sei lá, os exemplos do Russell são mais da matemática e tal, né? Um comprimento de A mais B e um comprimento de B mais A. Isso são as investigações lógicas, depois isso também vai ter vai ser ainda mais complicado. Bom, imperador da Alemanha, filho do imperador Frederico III, etc, etc.
E aqui a gente lembra, claro, da distinção entre significação e objeto, que a gente viu lá na doutrina da significação na segunda aula, na doutrina da espécie. A gente vê, então, aquela diferenciação aplicada agora ao domínio da percepção, né? Ou seja, a distinção entre o conteúdo material e o objeto intencional, que é o conteúdo intencional. Bom, o conteúdo no sentido da matéria intencional, né? Essa é a primeira noção aqui, faz oposição a dois conceitos. Então aqui a gente tem a estrutura do ato, né? Então aqui eu tenho o conteúdo intencional, que é a matéria, sentido da apreensão, né? Ela faz oposição à qualidade, que é o que o Husserl chama de caráter geral do ato, e conteúdo genuíno. Qualidade intencional das vivências corresponde, grosso modo, àquilo que a gente chama na filosofia da linguagem de força dos atos de fala, né? Ela é responsável pela maneira, né, com a qual o conteúdo intencional se refere ao objeto. Sei lá, se de maneira representativa, né, se eu estou simplesmente representando algo, se eu estou julgando algo, se eu estou, sei lá, tendo um sentimento sobre algo, né, coisa do tipo. O conteúdo intencional, a matéria, né, pode ser singularizada, né, ou instanciada em diversas qualidades, né? Então, sei lá, pego uma matéria intencional aí, um bolo, posso amar o bolo, posso odiar o bolo, posso só olhar para o bolo, não fazer nenhum juízo sobre ele. Só não posso comer o bolo, né? Nas investigações lógicas, o bolo está entre parênteses. E eles são, então, momentos abstratos do ato. Por que momentos abstratos? Porque eles se exigem mutuamente, ou seja, eles são impensáveis um sem o outro. Quando você pensa num ato intencional, você pensa num ato que tem qualidade de matéria. Não há um ato que é pura qualidade ou que é pura matéria. Ou a matéria sempre tem uma qualidade, a qualidade tem sempre uma matéria. Então, todo ato comporta minimamente um momento qualitativo e um momento material. Juntos, matéria e qualidade formam a essência intencional do ato. O que é essência intencional? Aqui, essência vem nesse sentido bem lato de aquilo que é essencial a uma coisa, né? Quer dizer, aquilo sem o qual o ato não é um ato, a condição necessária para um ato, né? Qual é a condição necessária para um ato, então? Qualidade e matéria. Matéria que é o conteúdo intencional, né? Aquele primeiro sentido de conteúdo. Então, aqui nós temos a essência intencional, está em verde aqui. Conteúdo, qualidade do ato tem essência intencional. Quando nós estivermos falando de expressão linguística, ou seja, quando nós estivermos não mais no domínio perceptivo, mas no domínio da linguagem, eu não falo mais de essência intencional. Eu falo o quê? Essência significativa. Ou semântica, que é como se traduzem aí o alemão, bedeutungsmäßige Wesen, né? Bedeutungsmäßige seria algo como correspondente à significação, né? Sei lá, algo nesse sentido. Ou seja, vejam só, é o mesmo nome para dois domínios distintos, né? Agora, o interessante é que nós não temos na essência significativa o conteúdo genuíno, não é? Bom, nós vamos falar disso aí. A essência intencional, ela não, ela não esgota fenomenologicamente o ato. E muito importante aqui para a gente entrar na ciência investigação, não vai ser na essência intencional que nós vamos encontrar a distinção entre crença e percepção. Isso é muito importante para as discussões em filosofia da percepção, né? A gente vê muito filósofo analítico retomando Husserl hoje para esclarecer essa relação entre crença e percepção. Não vai ser na essência intencional. Ou seja, segundo Husserl, a variação de intensidade e vivacidade que nós encontramos entre uma simples imaginação, por exemplo, né, e uma percepção da coisa,
É diferente você imaginar algo, você vê algo, esse algo na sua frente, né? Uma percepção. Essa diferença não diz respeito à qualidade do ato, mas também não é uma diferença puramente material. Ainda que ela diga respeito à matéria num sentido muito, muito importante, né? Como a gente vai ver. É, portanto, uma diferença inessencial. É uma distinção inessencial, se nós estamos falando de essência intencional. Esquece a essência significativa por enquanto aqui, né? Eu não consigo tirar porque eu coloquei sem animação esse slide. Então vejam, essa distinção entre crença e percepção, por exemplo, né, entre simplesmente imaginar algo e ver esse algo na minha frente, coisa do tipo, traz à tona o que está sobrando aqui, que não está colorido, que é o conteúdo genuíno. Com este conceito, vamos ver a definição do Husserl desse conceito. Husserl quer dizer o quê? Conteúdos, né? Então, mais uma definição de conteúdo, né? Conteúdos que na consciência de ato, na essência intencional, né, experimentam sua apreensão ou interpretação, ou seja, as sensações e fantasmas. No caso da percepção, sensações, né? No caso da imaginação, fantasmas. Ou seja, é aquele elemento da intenção que funciona como pura aparição sensível, a qual a matéria, né, cujo outro nome é sentido da apreensão, se direciona para animar, para interpretar. E com isso traz então o objeto à doação em uma forma determinada. Essa é a conceitualidade do Husserl. Né? E lá no período das investigações, a gente só fala de 3 formas nas quais o objeto pode ser dado, em geral, assim, né? A gente fala de 3 formas da apreensão. Esse conceito também é muito importante. Auffassungsform, né? A gente fala de significação, imaginação e percepção. É interessante que nessa passagem ele fala literalmente Signifikation em alemão, né? Ele não fala mais de Bedeutung. Né? Enfim, para quem estiver estudando a coisa no detalhe, isso é importante. O conteúdo genuíno corresponde, por exemplo, àqueles grifos no papel, né, ao qual a matéria do ato vai se direcionar para interpretar como letras, né, como palavras, no ato de expressão linguística, né? Como eu estou lendo agora o Rubens Rodrigues Torres, né? Ele fala significar é o quê? É não ficar no signo, né? É justamente isso. Você tem que ir além daquilo que é mero signo para significar algo, né? Ou também, o conteúdo genuíno, a gente fala do lado da frente de uma casa, por exemplo, né? Que cai no meu campo de visão. E aí a matéria do ato se direciona para interpretar como objeto perceptivo, que contém mais do que esse lado. Por exemplo, você vê uma casa, a casa não se resume à fachada que você está vendo. Ela tem o lado de trás, do lado da frente, né, de dentro, enfim. Agora, esse lado da frente, né, aquilo que cai no meu campo de visão, aquilo que funciona como pura aparição sensível, é o domínio da percepção adequada. Né? A casa que me é dada por perfis, por lados, por perspectiva, já é uma percepção inadequada. Então a percepção é inadequada, mas há também a percepção adequada no domínio imanente das sensações e dos atos. Como eu disse na aula passada, né, quando eu represento algo, a minha própria representação, ou quando eu julgo sobre algo, né, quando eu faço um cálculo matemático, o meu cálculo não me é dado por lados, né, ele é dado de modo absoluto. Né. Bom, se nós levamos em conta agora esse conteúdo genuíno do ato, a gente tem finalmente ao lado da essência intencional, a sua essência cognitiva. Agora está completo para a crítica do conhecimento. E a gente tem a matéria, a qualidade, que é a essência intencional do ato. E aí, quando a gente traz o conteúdo genuíno, isso aqui de modo muito esquemático, né, muito escolar, muito básico. Né? No texto a coisa é muito mais complicada. Mas quando a gente traz o conteúdo genuíno, a gente tem a essência cognitiva. Ou seja, né, a essência significativa, como eu havia dizendo,
ali nós não temos conteúdo genuíno, a não ser como uma simples base, né, um substrato, porque nós, como seres finitos, somos assim, né? Temos uma base, um substrato ali para poder intencionar um objeto ideal. Mas vejam que essa base ela é completamente contingente e irrelativa, né? Sei lá, pensem nos números, né? A gente conta, a nossa grafia de número é diferente de uma grafia de número, dos números romanos, etc. Números arábicos, números romanos, ou então, não sei, é fácil de ver isso, né? Quer dizer, o modo de nós intencionarmos significações, né? Na linguagem e tal, essa base, né? Que funciona como elemento genuíno, ela é completamente dessemelhante ao objeto intencionado. No caso da imagem, não. A imagem guarda alguma semelhança ao objeto figurado. Na percepção também. A Russell já vai falar de um outro tipo de semelhança que não é da imagem. Vai tentar sair um pouco do representacionalismo, só que a gente não sabe se ele consegue, né? Nas investigações. Bom, mas o mais importante é que na essência significativa, a gente tem a pura intenção, né? O Lea Meinung, né? A pura visada, que é uma intenção vazia. Então você veja que nas investigações lógicas você tem a pura a legitimação do pensamento vazio, né? Pensar algo é independente de conteúdos na consciência. Você pode pensar algo puramente no vazio, né? Isso é um avanço da teoria do Russell, né? Russell, na sua primeira teoria semiótica, lá em 1890, falava que a gente precisa ter alguma base assim, para poder funcionar como semelhante ao objeto intencionado, né? Alguma base que funcione no modo da semelhança. Já nas investigações, não. E conhecimento vai ser, já adiantando que a gente vai falar um pouco, tanto nessa aula quanto nas seguintes, essa relação de cobertura. Vocês vão ver nos textos traduzidos muitas vezes traduzirem como coincidência. O termo alemão é Deckung. E eu vou explicar acho, na aula seguinte por que eu escolho traduzir por cobertura. Eu acho que nas investigações o Pedro Alves e o Morujão traduzem por recobrimento, salvo engano. É melhor que coincidência, né? Mas o conhecimento vai ser essa unidade de cobertura entre a essência significativa do ato, aquela que prescinde do conteúdo genuíno, com a essência cognitiva. Agora, é claro que há graus de preenchimento, portanto, grau de conhecimento. Você conhece uma coisa, não significa que você sai de um estado de não saber absoluto e um estado de posse absoluta do saber. O conhecimento é sempre gradativo, né? E essa gradação vai ser medida a partir do conteúdo genuíno e do seu tom, do seu caráter mais ou menos claro. É cartesiano, né, nesse ponto. Quanto mais claro for o conteúdo, né, mais conhecimento eu tenho. Mas eu estou adiantando muita coisa aqui, a gente vai ver isso ainda mais à frente. Bom, a gente já começa pelo menos a vislumbrar um pouco aí de como que o Russell vai usar essa conceitualidade, que o nosso amigo disse que é confusa, para tratar do problema do conhecimento na ciência e investigação. E ainda tem mais um conceito para tornar as coisas ainda um pouco mais confusas, que é o conceito de ato objetivante. Então, como que a gente pode começar a explicar esse conceito, né? A primeira coisa é abstrair o elemento sensível, né? O elemento não intencional, o conteúdo genuíno. E aí a gente se atém ao gênero de atos, que os atos objetivantes é um gênero de atos, né? Que é o gênero de atos que a gente tem em vista quando a gente fala de conhecimento, né? Qual que é esse gênero? É o gênero qualitativo dos atos objetivantes, né? Numa definição um pouco simples, nós estamos falando aqui de atos que têm o objeto como passível de verdade ou falsidade.
Então vocês vejam bem, se eu falo, por exemplo, de um ato não objetivante, aliás, está aqui, né? Eles fazem oposição a atos não objetivantes. Atos da vontade, do sentimento, por exemplo. Atos do gosto, né? Não sei, vamos falar do nosso bolo aqui. Se eu falo que eu gosto de bolo, né? Posso falar se é verdade ou falsidade? Quer dizer, eu falar quero bolo, né? Se eu falo eu tenho vontade de comer bolo, eu tô falando da minha vivência interna de querer ou não. Aí eu posso falar que sim ou não. Me pergunta, você quer bolo? Quero, tudo bem. Mas aí já deixou de ser um ato não objetivante. É uma descrição de uma vontade, né? Você converteu uma vontade num ato descritivo. Agora, os atos objetivantes são aqueles que você pode dizer se eles são verdadeiros ou falsos. Porque a gente está aqui no domínio do conhecimento, né? O gênero qualitativo dos atos objetivantes comporta as qualidades da crença. É quando eu posiciono o objeto, outro conceito fundamental para a fenomenologia. O conceito de posição. Lá nas ideias vai ser o quê? Consciência tética. Mesma coisa, né? Só muda o nome. Então, quer dizer, então os atos objetivantes nós temos a qualidade da crença e nós temos a sua modificação neutralizadora, que é quando eu deixo o objeto pairar. Eu não afirmo nem nego sua existência, como um cético. O cético, né, a palavra, aí eu não sei se eu vou pronunciar correto, a palavra cético, skeptomê, né, significa justamente isso, você examinar algo sem tomar partido. Esse é um par de conceitos crucial, né? A posição e a modificação neutralizadora, a crença e a neutralização. E Russell, quando fala de crença, ele usa o termo em inglês, né? Porque ele está discutindo com John Stuart Mill. Então ele fala belief, né? É... Essas qualidades correspondem aos atos de juízo. Diminui um pouco aí, mas ó, a qualidade da crença, quando eu posiciono algo, significa que eu estou julgando algo. Isso é a qualidade, tem ainda o sentido material do juízo. A teoria do juízo do Russell é um capítulo à parte, né? Que ele está entre a discussão. Então, um parênteses rápido aqui, né? A discussão na época era entre concepções halogênicas e idiogênicas de juízo. Né? Concepções idiogênicas são concepções que não interessa para um juízo a combinação de conceitos. Né? Interessa somente a força do ato. Eu posso julgar, por exemplo, é, telefone, né? Afirmar que o telefone existe ou não. Isso é um juízo. Não estou unindo conceitos. Agora, uma concepção halogênica é aquela que, para o juízo, né, é importante a combinação de representações. É a concepção kantiana, né? Juízo é a combinação de representações. Isso é uma teoria halogênica do juízo. Por que os idiogenistas, não sei como é que eu falaria isso, quem defende uma teoria idiogênica do juízo, eles são contra quem defende uma teoria halogênica do juízo. Porque eles falam, bom, eu posso combinar conceitos e não afirmar a sua existência. Mas aqui vocês vejam que eles partem de pontos de vista distintos. Né? O Russell vai combinar essas duas coisas. Ele vai dizer, existe o juízo do ponto de vista da qualidade, né? E aí ele está com os teóricos idiogênicos, e existe o juízo do ponto de vista da matéria, né? Que é o conteúdo proposicional. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, voltando. Deixa eu fechar esse parêntese e voltar e ver onde eu estava nas minhas anotações. Então, bom, eu tenho a qualidade da crença, quando eu posiciono o objeto, aí eu tenho um juízo, do ponto de vista da qualidade, né? E eu tenho a simples representação, a mera representação, quando eu tenho uma modificação neutralizadora, ou seja, eu não afirmo nem nego sua existência, como um cético, né? Então, aqui vai ter a diferença entre juízo e mera representação, né? Essa diferença é qualitativa aqui, mas também vai ter a diferença material, que a gente vai ver agora. No lado material, a gente tem, na matéria objetivante, a distinção entre matérias nominais e proposicionais. A primeira é a matéria nominal.
que é matéria nominal? É o objeto visado de modo monorradial. Esse conceito monorradial, eu preciso conferir, mas salvo engano, ele é introduzido na segunda edição. Não tem na primeira edição, mas ele é bom, ele ajuda, né? É, é um objeto visado de modo monorradial, né? Já nas matérias proposicionais, eu tenho o objeto visado de modo polirradial. E aí eu tenho estados de coisas. Aqui nós já estamos conversando com os teóricos halogênicos do juízo. Então vejam, aqui eu tenho membros simples e inarticulados. Aqui eu tenho estados de coisas, né? Bom, a matéria nominal é, por exemplo, o sujeito de uma predicação. Aqui a gente está sempre no vocabulário clássico, da lógica clássica, da linguagem natural, né? Russell não parte de uma linguagem artificial construída, né? De uma lógica como a gente entende hoje, né? Uma lógica de predicados, por exemplo, que você constrói uma linguagem para dar conta daquilo que a linguagem natural não dá. Não, Russell parte da linguagem natural. Então, pensa em predicado, pensem numa predicação, pensem na forma SEP, né? Então, bom, a matéria nominal é, por exemplo, o sujeito de uma predicação. A matéria proposicional, por exemplo, já vai ser o todo articulado, né? Então, sei lá, SEP, que a gente já está caminhando para a intuição categorial, né? Então vocês vejam que para entender a intuição categorial é necessário pegar a terceira investigação, quarta investigação, quinta investigação e depois sexta investigação. Porque essa conceitualidade ela vem toda daí. Então, bom, a matéria proposicional é o todo articulado, por exemplo, um estado de coisas predicativo. A matéria nominal, e isso é importante para a fenomenologia genética do Russell, isso. A matéria nominal, ela pode ser uma síntese proposicional nominalizada. Russell fala da nominalização primeiro na quinta investigação e depois no final da sexta investigação. Ele termina as investigações lógicas com a questão da nominalização. Isso é muito importante mesmo, e muito negligenciado nas investigações lógicas. Então vejam, o que é a nominalização? Eu montei um esqueminha aqui também, meio básico, mas para a gente poder entender. Eu digo, por exemplo, a casa é vermelha. Aqui eu tenho duas matérias nominais, correto? Casa vermelha. Eu viso a casa numa visada monorradial, eu viso o vermelho numa visada também monorradial. E aí eu articulo numa síntese predicativa. A casa é vermelha. Né? Não existe só síntese predicativa, hein? A gente vai ver todas as categorias na próxima aula. São um vício heideggeriano de leitura de Russell. Hein? Bom, a casa é vermelha. Isso são duas matérias nominais articuladas numa visada polirradial. E aí eu tenho um estado de coisas. A casa é vermelha. Agora, se eu falo, por exemplo, a casa vermelha fica ao fim da rua, o que eu estou aqui de vermelho, porque a casa é vermelha, aqui eu já não estou mais visando a casa vermelha como uma visada polirradial. Eu já não vejo a casa vermelha como um estado de coisas, mas como uma matéria simples, uma matéria nominal, que é membro de uma nova articulação. Isso aqui agora é um estado de coisas. A casa vermelha fica ao fim da rua. Não é? Ou seja, aquilo que era um todo proposicional, aqui, um estado de coisas, se torna um nome. Né? E pode depois ser articulado numa nova síntese. E esse processo, obviamente, ele pode ser repetido. A casa vermelha que fica ao fim da rua é muito bonita. Por aí vai. Nas investigações lógicas, Russell fala que nós podemos chegar a membros primitivos absolutamente inarticulados. Aí eu pergunto, né? Então a gente chega a um dado absoluto, a um dado último. Nas investigações isso está citado, né? Quem quiser vai lá no parágrafo 38 da quinta investigação. Está escrito. Mas já nas lições de psicologia fenomenológica, de 25, ele vai dizer que não, que isso é um ideal normativo. Enfim, deixemos essa discussão
para lá. É importante só já apresentar esse conceito de nominalização, porque ele é apresentado na quinta investigação e ele vai ser importante para a gente quando a gente for tentar resolver o problema da verdade categorial na última aula. Bom, considerado assim em abstração do seu elemento sensível, o gênero qualitativo dos atos objetivantes engloba aqueles atos que foram objeto privilegiado de atenção na primeira investigação, né? Ou seja, os atos de intenção de significação. Então, finalmente, a gente começa a falar de um conceito que, quando a gente começa a ler as investigações, ele é apresentado. E, finalmente, a gente começa a entender o que é esse conceito de intenção de significação. Atos vazios, atos meramente simbólicos, né? Atos de expressão linguística. Por que só agora é possível entendê-los? Porque agora que a gente sabe o que é qualidade, o que é matéria, o que é conteúdo genuíno, o que é conteúdo intencional, o que é conteúdo, enfim, tudo isso aí. Estes atos, né, que são simbólicos, vazios, etc., a matéria desses atos é a significação, a Bedeutung, né, a significação ideal, lógica. Ou seja, um ato objetivante ele pode ser um ato de simples pensamento. Né? Quando eu penso, por exemplo, sei lá, que meu celular tem uma mensagem do Vinícius falando aqui que eu não estou fora do ar. Quer dizer, que eu estou fora do ar. Então eu olho, eu vejo, não, realmente eu estou, não estou, eu estou no ar, estou falando aqui. E aí eu tenho uma intenção que é frustrada. Aquilo que eu imaginava, né? Eu olho para o meu celular, checo a notificação e vejo que eu fui frustrado. Eu poderia confirmar essa intenção. De fato, eu estou fora do ar, tem uma ligação do Vinícius aqui. E aí eu confirmo uma intenção. Então, bom, estes atos são de intenção de significação. A sua contraparte é o que? Preenchimento de significação. São os atos intuitivos, os atos perceptivos. Esses exemplos são meio básicos mesmo, tá? Eu dei esse exemplo aqui do celular, o Russell ele dava o exemplo do tinteiro, que era o que ele via na mesa dele lá. Eu vejo o celular, né? Passamos 100 anos aí, é isso que a gente via na nossa mesa. Celular, não mais tinteiro. Ele fala muito de charuto também, né? Não sei se é charuto que ele faz, cigarro, sei lá. Bom, pensa numa chave, né? Eu tô pensando na minha chave, onde está minha chave? Aí eu palpo meu bolso, eu confirmo que a chave tá lá. Ou então eu fico desesperado, ai meu Deus, perdi minha chave. E aqui a gente já entra então no nosso novo tópico da fenomenologia do conhecimento. E é uma primeira aproximação. A gente vai falar disso mais detidamente nas duas últimas aulas, né? Já adianto que é um texto complicado. Vamos lá. Na ciência e investigação, a proposta é explicitamente, tá, trabalhar nos quadros ali, né, da concepção kantiana de conhecimento. Ou seja, o objetivo último, e a gente vê a citação do próprio Russell, é trazer a uma clareza satisfatória a relação, tantas vezes utilizada e tão pouco esclarecida, entre pensar e intuir. Kant. Né? Bom, o contexto kantiano, todavia, né, é um contexto de cooperação entre duas faculdades, entre entendimento e sensibilidade. Né? Bom, mas quando nós falamos no último tópico de essência intencional dos atos objetivantes, né, e não da essência cognitiva, por exemplo, o que a gente estava fazendo? Abstraindo da sensibilidade. Então, para a gente trabalhar nesses quadros kantianos, né, no quadro da concepção kantiana de conhecimento, vai ser necessário trazer de volta esse elemento sensível para as nossas análises, ou seja, trazer o conteúdo genuíno, não falar mais de essência intencional, que a gente falava lá na quinta investigação, ou de essência significativa, que a gente falava na primeira investigação e na segunda. Agora vai ser necessário falar de essência cognitiva, que tem o conteúdo genuíno. Ele volta à cena. Só que ele volta não como um simples conteúdo que é animado por um ato e constitui um objeto intencional. Agora não. Agora ele volta como plenitude. Um outro conceito fundamental. O conteúdo genuíno ele vira Fülle. Traduz-se plenitude e na tradução lá dos pensadores, salvo engano, eles traduzem como enchimento, o recheio, algo nesse sentido, que é para poder marcar a relação com o quê? Com o conceito de preenchimento, que é Erfüllung, né? Ou seja, é a Fülle que dá Erfüllung aos atos de conhecimento. A plenitude proporciona
preenchimento aos atos de conhecimento. Esse ato a gente depois vai falar dele na aula que vem. Ele tem 3 momentos, enfim. É um ato complexo, né? Mas aqui a gente está começando, está bem no beabá ainda. Então é a plenitude que dá preenchimento intuitivo aos atos vazios, né? No caso mais paradigmático, aos atos vazios da expressão linguística. Então, é nesses termos que Russell vai tratar do conhecimento, não como cooperação do trabalho separado de 2 faculdades distintas, né? Entendimento e sensibilidade, mas como preenchimento intuitivo da intenção de significação vazia. A gente vai ver, né, que é um trabalho. A gente vai ver que existe uma intuição categorial, ou seja, existem objetos do entendimento, então não há 2 faculdades distintas, né? Mas eu não quero começar a falar disso, porque a gente vai falar mais à frente, e eu posso ser repetitivo. Bom, então vamos lá, já vamos enfatizar primeiramente uma diferença com Kant, né? Russell vai trabalhar a relação entre pensar e intuir do ponto de vista de 2 níveis de atos, né? Dito mais exatamente, a distinção entre intuição e pensamento será equivalente à distinção entre o nível inferior. O alemão é die Unterstufe. Vocês vão ver também em traduções muito atos de ordem inferior, ordem mais alta, ordem superior, nível inferior, primeira ordem, né? Também traduz-se Unterstufe por primeira ordem e a ordem mais alta. Eu traduzo meio que literalmente, né? Nível inferior, nível superior. Nível inferior dos atos de intuição simples, e aqui também é importante ressaltar esse termo Schlichte, né, que Schlicht não é simples, porque ele não faz contraposição a composto, porque o ato de percepção sensível, que é o ato do nível inferior, os atos da sensibilidade, eles têm ainda uma certa complexidade, mas não é a complexidade da composicionalidade, que é a dos atos do nível superior de intuição categorial. Mas eles são complexos, né? A gente vai ver o que é essa complexidade, essa estrutura, né? A gente vai ver. Schlicht em alemão é como se fosse algo assim, sem adornos, né? Sem muito enfeite, algo direto, né? Sei lá. Eu acho que no português eles traduzem por puro e simples em algumas passagens também. E aí poderia fazer confusão, que puro também não é puro, né? Mas eu não sei como traduzir isso aí. Enfim. Bom, essa nova terminologia, então a gente tem um nível superior, né, dos atos de intuição categorial. Essa nova terminologia já anuncia uma grande mudança. O pensamento vai ser concebido como um novo tipo de intuição. Esse é o nosso tópico nas próximas 2 aulas. Como que é possível falar de uma intuição categorial depois de Kant, né? Porque a gente não pode simplesmente voltar e falar de intuição intelectual, né? Não teremos, portanto, uma faculdade intuitiva. Deixa eu retomar. Não teremos, portanto, uma faculdade intuitiva que nos fornece materiais sensíveis e uma faculdade intelectual que os organiza categorialmente, né? Como é no Kant dos manuais. Antes, ou ao menos assim dá a entender a nova terminologia, as categorias serão, assim como os materiais sensíveis, igualmente dadas. Então, quando você começa a ler a ser essa investigação, você vê conceitos são dados. Assim como eu vejo meu celular, eu vejo um conceito, eu vejo o estado de coisa, eu vejo o ser. Só para atiçar os heideggerianos. Bom, a relação entre pensamento e intuição não poderá mais dizer respeito, portanto, a 2 tipos distintos de contribuição, mas a 2 níveis distintos da mesma contribuição. Né? Esse é o ponto. Da mesma contribuição. Por quê? Porque a relação de conhecimento vai ser o quê? A cobertura, né? A intenção de significação que se cobre com a plenitude perceptiva.
Ok. Isso vai ser equacionado por Russell em termos da relação entre o ato fundado e o ato fundante. Então vocês vejam que o nível inferior da percepção simples, ela é simples por quê? Porque ela não precisa de nenhum outro ato, né? Um ato dá conta da percepção sensível. Já a percepção categorial, não. Ela sempre vai depender de um outro ato. Qual? Um ato de nível inferior, um ato fundante. Ela é sempre fundada na sensibilidade. Aqui a gente já joga para escanteio a intuição intelectual. Isso não existe acusar Russell de voltar com o conceito de intuição intelectual. Intuição intelectual, em Kant, aquela coisa, né, de que seria como Deus, por exemplo, que não precisa do material sensível, ele pode intuir seus próprios conceitos, né? O próprio fato de eu pensar já me faz ver esse algo, né? Nós não, seres limitados que somos, nós temos que nos ater ao mundo que nos é dado materialmente e que nós lemos com as lentes das categorias. Isso é Kant, tá? E, bom, mas só para falar que a intuição categorial não vai ser uma intuição intelectual porque ela está sempre fundada num ato da sensibilidade. Você não vê um conceito voando por aí, você não vê o ser. Mas o ser é o invisível que condiciona o visível. Só para agradar também os heideggerianos. Isso não é tão preciso, hein? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Bom, em suma, os objetos do pensamento e da intuição despontam em tese, né, de uma mesma origem. A gente vai ver nas próximas aulas as controvérsias interpretativas sobre isso. Mas pertencem a níveis distintos, né? Aí vamos ler o Russell, né? Podemos caracterizar os objetos sensíveis ou reais, e aí é reais mesmo, tá? Como objetos do nível inferior da intuição possível, e os categoriais ou ideais como objetos do nível superior. Então, voltando. Esse poder da consciência de meramente intentar visar, né, um objeto na sua ausência e preenchê-lo na intuição presente, né, é válido tanto para objetos sensíveis de primeira ordem, ou de nível inferior, aí eu usando a tradução que eu não uso, quanto é válido para objetos categoriais de nível superior, ou de segunda ordem, de ordem mais alta. O conceito autêntico de conhecimento, todavia, vai se restringir ao preenchimento no nível dos atos fundados, né? A gente só vai poder falar de conhecimento propriamente dito quando a gente falar de estado de coisas, de objetos articulados, né? Objetos categoriais, né? Ou seja, só um esqueminha para ver aí, né? É o preenchimento de objetos estruturados, que podem entrar em relação com outros objetos. Por isso que são esses objetos, né? Você não relaciona, você só pode relacionar algo que já está com uma certa composição, né? E não no objeto, e não no preenchimento de simples objetos inarticulados, que o primeiro articula para depois entrar em cadeias inferenciais de conhecimento, etc, etc, etc. Bom, finalmente nós podemos fornecer agora, no contexto do ato de preenchimento, uma definição mais completa do conceito de intuição, algo que também passa muito por alto nas leituras da sexta investigação, mas que é crucial. Intuição é, para Russell, a apreensão material de conteúdos genuínos que funcionam como confirmadores ou frustradores, decepcionadores, né, de intenções vazias. Vamos ler o texto, a definição, né? Olha só, nós chamamos de conteúdo, e a palavra é Gehalt, e é isso aqui que eu falo que passam por cima, é a distinção entre Gehalt e Inhalt. Isso é fundamental porque é muito diferente, né? E a gente não consegue traduzir isso. Algumas pessoas optam por traduzir por teor aqui. Eu acho que não funciona em muitos casos, né? Mas pelo menos não mantém a mesma palavra, né?
Então, chamamos de conteúdo, Gehalt intuitivo do ato, os conteúdos, né, os Inhalte, apresentadores ou representantes. Lembrem do conceito de representação, né? Em sua e com a sua apreensão. Né? Ou seja, na medida em que um conteúdo, um Inhalt, né, um conteúdo genuíno, né, funciona como apresentador de um objeto, agora aí ele dá lugar a uma noção mais completa de conteúdo, que é o Gehalt, né, intuitivo. Um jeito fácil de visualizar essa diferença é a distinção aristotélica, né, entre pura matéria, que seria o Inhalt, né, e matéria e forma, que seria o Gehalt. Ou seja, somente na medida em que um Inhalt, um conteúdo sensível, um conteúdo genuíno, é apreendido pelo ato, ele poderá ser um conteúdo informado, né? Ou seja, um Gehalt, né? Que apresenta não meros dados sensíveis, né? Dados desestruturados, mas dados que dizem algo, né? Que possuem sentido. Agora, permanece aberta a possibilidade, nas investigações, de que um conteúdo possa ser dado sem ser interpretado. Isso está no texto, não tem jeito. É um problema do texto. Né? É um problema porque é aporético. Né? Ou seja, permanece aberta a possibilidade, em princípio, de que o conteúdo possa permanecer para a consciência como um mero Inhalt, um mero conteúdo. E agora a gente pode concluir, então, esta aula apresentando, e vejam, apresentando, introduzindo, né, a distinção entre intuição simples e categorial, que é o que vai nos ocupar nas duas últimas aulas. Então, vamos começar com a intuição simples, né? A percepção simples, sensível, que a gente está no nível da sensibilidade. Né? O conceito fundamental aqui é o de fusão, alemão Verschmelzung. Russell vai começar dizendo que na percepção sensível, a coisa externa nos aparece de um só golpe, né? De um golpe, assim que o nosso olhar cai sobre ela. Né? Então é isso, é vocês aí andando, olhando para as coisas. Né? O seu modo de deixar a coisa aparecer como presente ao nosso Gegenwärtig aí, é um modo simples. Né? Eu acho que em inglês eles traduzem por straightforward esse termo estilístico, eu não tenho certeza. É uma opção mais adequada. Não sei como é que a gente traduziria isso aqui. Modo direto, né? Sei lá. Bom, o seu caráter simples, como eu disse, né, não significa que o ato não tenha uma certa complexidade, né? Justamente a complexidade do fenômeno da fusão. O que é isso? A fusão é o seguinte: ao perceber uma coisa, como eu já disse aqui muitas vezes, somente um aspecto, um perfil, um lado, né, dessa coisa cai na própria percepção. Só um lado da coisa aparece. As demais partes da coisa são meramente visadas. Então, quando eu vejo objetos no mundo, eu vejo o objeto por um lado. Né? Eu não tenho uma percepção da totalidade do objeto. E nunca posso ter, né? Nunca vou poder esgotar um objeto. Bom, essa parte que cai na percepção, no meu campo perceptivo, corresponde justamente àquele conteúdo genuíno, sensível, né? A sensação, Empfindung, né? Que é apresentado, né? Aí para quem estuda russo já vai começando a se familiarizar com esses conceitos aí, da onde eles vêm, né? Depois a gente vai saber, a gente sabe que tem o Vergegenwärtigung, né? Que a gente traduz por presentificação, que não marca muito bem a relação entre a apresentação e a presentificação, né? Porque o Gegenwärtigung está relacionado com Vergegenwärtigung, isso também é outro papo, fecha parênteses, voltamos. Então, essa parte que cai na percepção corresponde ao conteúdo genuíno sensível que é apresentado e que a matéria vai interpretar como parte de um todo. E vai assim constituir o objeto perceptivo. Né?
com múltiplas partes, né, e aspectos. A percepção, portanto, a percepção simples, né, ela surge já com uma certa estrutura, parte todo, né? Por isso que ela é um fenômeno complexo. Nós não possuímos, então, um contato imediato, primitivo com o mundo, por mais que a intuição simples seja caracterizada em termos de imediaticidade. Mas essa imediaticidade comporta esse fenômeno, né? Ou seja, mesmo esse primeiro contato imediato já tem essa estrutura parte todo. É o ato que interpreta o conteúdo sensível pela matéria, né? E assim unifica as partes que caem na percepção. Por exemplo, quando eu me movo em volta de um objeto, né, contemplando vários dos seus lados, perspectivas, aspectos, etc. E assim o objeto vem à doação. Porém, essa interpretação, né, essa fusão, não é um processo mediado. Por quê? Porque nós não temos uma espécie de controle ativo sobre esse processo, né? Então vai dizer Russell. A unidade da percepção surge como unidade simples, como fusão imediata das intenções parciais e sem acréscimo de novas intenções de atos. Quando eu vejo uma casa, por exemplo, eu vejo a sua frente e eu coviso, né, mit meine, né, ao mesmo tempo os demais lados. Ou então, ao longo do tempo também. Você tem a percepção estática e a percepção do ponto de vista temporal, né, na percepção dinâmica. Né, nas investigações, a primeira parte da ciência e investigação, ele começa falando do, da percepção estática e dinâmica. Ok. Então, eu vejo, ao mesmo tempo, os demais lados, ou ao longo do tempo, né? Eu percorro a casa, vejo seu interior, etc. Eis como ocorre, então, a doação simples da casa, na minha percepção. É um fenômeno complexo, de fusão imediata, uma coisa, a princípio parece meio paradoxal, mas não é, e passiva das suas partes em um todo, né? Que é pura passividade, porque não tem esse controle ativo por parte do sujeito. Essa percepção simples, como fusão das partes, é uma execução, uma realização pré-categorial. Por quê? A unificação de um mesmo objeto, através das diferentes percepções parciais, não implica uma mudança de nível de ato. Eu continuo no nível simples. Ou seja, ela é uma realização exclusiva da sensibilidade e não do entendimento. Aqui é pura passividade, né? A unidade de identificação, que é operada pela fusão, tem como resultado o mesmo objeto das percepções parciais que são unificadas. É esse o ponto. Então, quando eu pego, por exemplo, uma cadeira, né, eu contemplo vários lados, e com isso, né, com essa fusão das partes no todo, eu tenho o todo cadeira, eu tenho cadeira. O resultado é cadeira. Eu comecei com a intenção cadeira e o resultado foi cadeira. Né? O objeto não muda. Né? O objeto fusionado, né, ele é o mesmo objeto que tem as partes. Né? Agora, quando eu faço, por exemplo, eu digo que a cadeira, sei lá, é marrom, que aí nós já estamos no nível da predicação, ou seja, no nível superior da intuição categorial, eu estou combinando, né, duas intenções nominais, articulando um todo proposicional, aí eu já não tenho mais a cadeira, eu tenho o quê? A identidade, a categoria da identidade. Então, por isso, eu já passei do nível da sensibilidade e cheguei no entendimento. Agora, aqui na fusão, não. Quando eu fusiono as partes de um objeto, o objeto final é o objeto sensível, é a cadeira. Não tem categoria, não tem conceito. Né? Ok. Como diz Russell, né? A identificação está realizada, mas nenhuma identidade é avisada. Aí já entra naquela coisa da percepção categorial, né? Que estaria ali atuando no fundo, né? Seria o invisível que está ali.
essa discussão a gente vai entrar nela mais na aula que vem. Mas vejam bem que, no caso da percepção simples, eu não viso a identidade. Né? Eu viso a cadeira, eu viso o objeto. Ok. É exatamente o que eu já tinha anotado isso mais para frente aqui. Eu viso precisamente aquilo que eu já visava na percepção parcial, né? Por exemplo, da casa, né? A casa mesmo. Ou seja, a percepção simples, né? Ela não tematiza as percepções parciais. Esses aspectos, esses lados, esses perfis, eles não são tematizados como aspectos, como perfis, como lados de um objeto, né? É um ato passivo de fusionar esses lados num objeto. Se eu tematizo e destaco esses lados como lados de um objeto, eu já estou fazendo um ato categorial. Eu já saí da sensibilidade e fui para o entendimento. Eu já articulei a parte num todo. E se eu articulei explicitamente, eu já cheguei no entendimento. Né? Vamos falar um pouco mais disso. É a intuição categorial, que é algo bem diferente da percepção simples. Na intuição categorial, nós não intuímos o objeto imediatamente, né? Mas pela mediação do entendimento. Vamos ver o Russell falando um pouco disso. Né? Em atos articulados, nós salientamos, esse é o conceito crucial, né? Trazemos à tona, né? Destacamos, salientamos, né? Herausheben, né? Salientamos as partes. Em atos relacionais, nós pomos as partes, colocamos as partes salientadas em relação. A gente não fazia isso com a fusão. Né? Isso acontecia, mas a gente não estava fazendo, não estava explicitamente fazendo isso. Agora não. Nós colocamos as partes salientadas em relação, seja umas com as outras, seja com o todo. A diferença crucial para com a percepção simples é que no perceber categorial não se trata de partes que são vividas, né, vivenciadas sucessivamente e passivamente fusionadas em um todo. Antes, as relações parciais se constituem como novos objetos. Então, agora o meu olhar se direciona para aquela parte que foi fusionada. Eu tematizo aquilo como um objeto, como uma intenção. Veja essa última aqui, né? Nenhuma identidade é visada. Agora não, agora eu estou visando isso para depois identificar. No caso da predicação, né? Bom, ou seja, na percepção simples, as partes de um objeto são experienciadas, né, vivenciadas sucessivamente e fusionadas em um todo. E aí isso constitui, por exemplo, a casa. A gente está falando da casa, vamos continuar falando da casa. Já na percepção categorial, a identificação das intenções parciais da coisa não são meramente experiências passivas, mas são tematizadas, explicitadas. Há agora um ato que visa o aspecto como aspecto e sintetiza com o aspecto seguinte, informando categorialmente um todo proposicional. Né? A proposição predicativa a casa é vermelha, por exemplo, possui como intenção parcial os momentos nominais casa e vermelho. Certo? Agora, na intenção categorial, esses momentos são explicitamente tematizados como momentos que se identificam sinteticamente, ao passo que na percepção simples, essas partes eram apenas passivamente vivenciadas através do fenômeno de fusão, do fenômeno da fusão, né? Criei um problema de fusão, né? O fenômeno da fusão, Verschmelzung, né? Trata-se de dois conceitos de parte completamente distintos, né? Isso lá em experiência de juízo vai ficar mais claro, nas investigações lógicas nem tanto. Nós temos a parte componente da percepção sensível, simples, que vem da estrutura parte todo lá do objeto sensível, né? Do fenômeno de fusão, do fenômeno da fusão. Já a parte componente da percepção categorial é esse objeto sensível que vai atuar agora como membro de uma articulação categorial, por exemplo, na síntese predicativa. Por exemplo, a síntese predicativa é um caso de percepção categorial. Ele não é sequer o caso paradigmático. Sequer. O caso paradigmático vai ser a coleção.
Então, né, mas isso é tópico para a aula que vem. Bom, mas aí vocês vejam também que a percepção categorial está sempre fundada em um ato de percepção simples. Então, nós temos na percepção categorial, bom, não quero adiantar isso. Voltando aqui para a exposição. O importante é que na percepção categorial, o resultado da articulação categorial não é o mesmo objeto das partes articuladas, como ocorria lá na percepção sensível. Tampouco, porém, é aquilo, tampouco, porém, aquilo que é percebido se altera. Isso é crucial também. Ou seja, na percepção categorial, quando eu articulei a casa com seu momento vermelho, eu não mudei nada. O conteúdo da casa continuou ali. Né? Agora eu viso a identidade, o conceito categorial da identidade predicativa. A casa continua vermelha. Não tem, você não vê o ser ali, você não vê o é da cópula. Né? O é da casa vermelha não está ali. Você não está vendo, você está vendo casa e vermelho. Né? Como diz Russell, o objeto, na intuição categorial, ele não aparece com novas determinações reais. Permanece como esse mesmo objeto, mas em um novo modo. Né? Em um novo modo. É interessante, porque tem uma duplicidade aqui no tratamento da intuição categorial, ora como ato, ora como objeto. Né? Como ato, ela é essa tematização, né? Essa explicitação daquilo que estava na sensibilidade. Porém, Russell vai falar que há também um correlato objetal para os atos de intuição categorial. Então, de fato, há o ser, né, que é o correlato, mas ele não é visto. Né? A gente vai tratar disso um pouco mais a fundo também na próxima aula, é só a introdução. Né? Então, na intuição categorial, a gente fala de uma apreensão explicitativa do objeto, né? Então, de uma realização ativa. Eu tematizo o alfa, né? Ele usa esses exemplos, né? Como atributo de A. E eu compreendo o A como contendo alfa. Na percepção categorial, portanto, eu só posso perceber um objeto se o percebo no como da sua articulação. Esse modo de perceber ativo é o que é característico lá do nível do entendimento. Ele não apreende a coisa de um só golpe, passivamente, como na percepção simples, mas a apreende de modo articulado. Então, aquela acusação, acho que o Schlick faz, né? Russell traz à tona um tipo novo de intuição, onde você, por um ato misterioso, você vê o ser, você vê conceitos. Não, você não vê conceitos, né? O conceito não está aí pairando, aí não há para ser olhado, visto, né? É um ato que tem obedece uma certa estrutura e, fundamentalmente, né, crucialmente, ele está fundado na sensibilidade. E não deixa intocada a sensibilidade. O conteúdo é o mesmo. Né? Bom, ele não traz nada de novo ao objeto, né? Não traz um conteúdo. Aí vem aquela coisa do Kant, né? Que o Heidegger tanto vê ali no Husserl, né? O ser não é um predicado real. Né? Agora, no caso do ser predicativo, o ser da cópula, você vê a qualidade de vermelho na casa, né? Você não vê o ser vermelho. O papel branco, né, que é um outro exemplo que o Russell adora, né? Só gosta de exemplos interessantes. E deve olhar para a mesa e ver um tinteiro, um papel, cigarro, só fala disso. O papel branco continua o mesmo papel branco, mesmo quando eu vejo que o papel é branco. Não muda em nada. Né? A articulação categorial não é imposta de fora como uma veste a uma coisa sensível nua e crua. Essa metáfora da veste, o Russell vai usar em algumas passagens, mas ela pode confundir. Como se nós animássemos o mundo, né, vestíssemos a sensibilidade, enfim. Não é bem assim, porque o conteúdo continua o mesmo, né? Vamos dizer assim, se a gente vai falar que nós vestimos o mundo com idealidades, isso realmente tem algumas passagens que falam desse modo, essas idealidades são invisíveis, então você não está vestindo nada, né? Eu vou me vestir aqui com a roupa invisível. Então, não sei se você está se vestindo propriamente dito. Bom, antes,
antes dessa imposição de fora, essa articulação ela é, na verdade, explicitada, ou seja, ela é trazida à tona, né? Ela é salientada a partir do estado de coisas categorial. Ou seja, aquilo que já estava ocorrendo no nível passivo da percepção simples, nós agora trazemos ao nível ativo da percepção categorial. Aqui é óbvio que eu já estou falando um pouco com a linguagem de experiência e juízo, porque nas investigações a coisa não é bem fechadinha assim. A gente vai problematizar isso tudo nas duas últimas aulas. Bom, essa explicitação é o elemento ativo da percepção que funciona para Russell como a contribuição específica do entendimento na percepção. Ou seja, como ato, ela é o invisível que possibilita o visível. Né? Agora, como objeto, ela é o invisível que é o correlato do ato superior, do ato categorial, que é sempre fundado na sensibilidade. Né? Por isso que não há intuição intelectual. Não há Deus aqui. Aquela acusação do Schlick, eu tenho quase certeza que é do Schlick mesmo. É incabível, não cabe aqui. Né? Não se trata aqui de uma intuição superior à intuição finita de seres mortais, humanos, etc. Para usar um pouco do jargão lá heideggeriano, né, é o ontológico, né, que possibilita o ôntico, o ser que possibilita o ente, por aí vai. Mas a gente vai falar um pouco mais dialogar um pouco mais com Heidegger na aula que vem. Então, bom, para concluir hoje, no esquema geral da fenomenologia do conhecimento da ciência e investigação lógica, a percepção categorial vale como o pensar que intelectualiza a intuição sensível. Esta última, por sua vez, né, a intuição sensível, funda a primeira, funda a intuição intelectual, categorial. E ela é livre de elementos categoriais. A sua apresentação, né, a sua presença, ela é imediata, livre da atividade do entendimento. Eu posso perceber algo, simplesmente, né, de modo não intelectual. A fusão, que é responsável pela estruturação parte todo desse nível da sensibilidade, é, como nós vimos, uma operação passiva, né? Portanto, sem a participação do entendimento. Com isso, Russell pretende ter esclarecido a distinção kantiana entre sensibilidade e entendimento. Né? Sensibilidade é o resultado da interpretação pré-categorial e passiva daquele ato que organiza os conteúdos genuínos, e o entendimento é o resultado de um processo ativo de síntese relacionante que destaca os momentos categoriais das coisas. Agora, isso tudo a gente vai entrar com muito detalhe nas duas aulas que vêm. A gente vai ver a estrutura de cada ato e principalmente o ato de intuição categorial. Então, isso aqui é só o começo da história, né? A gente vai ver como que esse tema da intuição categorial é complicado na ciência e investigação. E é o tema talvez mais rico, né, da fenomenologia das investigações lógicas. É aquilo que mais rendeu frutos no movimento fenomenológico. Por isso que é muito importante que a gente veja com muito detalhe cada passo, né? Agora, a intenção é sempre tornar a coisa menos hermética. Agora, não por isso a coisa vai ficar fácil, porque é uma doutrina difícil. De fato, a doutrina da intuição categorial é uma doutrina difícil. Isso aqui que eu apresentei, para vocês terem ideia, é a parte fácil da coisa, né? Bom, a gente vai retomar alguns temas iniciais do curso, nessas aulas finais, né? Para ver que a coisa tem um início, meio e fim, né? A gente não veio parar aqui na intuição categorial do nada. Isso tem a ver com o problema lá colocado nos prolegômenos. E a gente vai falar de alguns conceitos que são fundamentais, que vocês provavelmente já viram por aí, nos textos de Russell, né? Como evidência, verdade, adequação, intuição eidética, né? O tema da próxima aula, intuição de essências, né? Intuição eidética, e coisas do tipo. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Não sei se piorou, provavelmente piorou. As referências da aula de hoje não são quase nada, né? Porque eu só falei do texto husserliano. Mas eu posso colocar alguma coisa no drive lá de literatura secundária para ajudar. É isso. Ô Vini, então se você puder encerrar a gravação, por favor, a gente entra na sessão de discussões. Se é que eu continuo aqui. Acho que sim, né?